Olá, família! Tudo bem? É um prazer ter vocês aqui novamente para darmos continuidade à série de estudos que estamos fazendo sobre a formação do caráter na infância, com um material muito rico que foi produzido pelo Departamento de Educação da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós já estamos no terceiro estudo. E o estudo de hoje tem como título Quando as crianças vão à igreja. Quando as crianças vão à igreja, o que ensinar às crianças? Primeiro, adorar a Deus. Segundo, respeitar o local de culto. Terceiro, andar reverentemente na casa de Deus. Quarto, falar baixinho quando necessário. Quinto, sentar-se com os pais. Sexto, esperar uma bênção do culto. Sétimo, participar tanto quanto possível. E oitavo, apreciar a hora do culto. Por que as crianças devem ser ensinadas? Então, nós temos aqui algumas citações de Ellen White, do Espírito de Profecia, sobre esse assunto. Os princípios nunca mudam. Os pais devem conhecer a vontade de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Primeira citação. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Segunda citação. Os pais devem não apenas ensinar, mas também exigir que os filhos entrem no santuário divino com seriedade e reverência. Orientação da criança, página 540. A casa de Deus é frequentemente desonrada e o sábado é violado pelos filhos de observadores do sábado. Em alguns casos, permite-se que corram de uma parte para outra na igreja, brinquem, conversem e manifestem seu mau temperamento até mesmo nas reuniões em que os santos deveriam adorar a Deus na beleza de sua santidade. Orientação da criança, página 540. Não tenham tão pouca reverência pela casa de Deus ou pelo culto a ponto de conversar um com os outros durante o sermão. Orientação da criança, página 542. Se a criança não pode ser refreada, ela deve ser imediatamente retirada de dentro da igreja. Deus é desonrado pela maneira frouxa pela qual os pais cuidam dos filhos enquanto estão na igreja. Orientação da criança, página 544. Fico alarmada ao ver crianças e jovens, filhos de pais religiosos, tão descuidados quanto à ordem e às boas maneiras que devem ser observadas na casa de Deus. Enquanto os servos de Deus estão apresentando as palavras de vida às pessoas, alguns ficam lendo, outros cochichando e rindo. Eles estão pecando ao desviar a atenção do que estão ao seu redor. Só para jovens, página 109. Ao ouvir o sermão, anotem os pais e os filhos os textos e os versículos citados, e, tanto quanto possível, a linha de pensamento, para repeti-los uns aos outros em casa. Isso ajudará muito no sentido de remover o tédio com que as crianças tantas vezes escutam um sermão e cultivará nelas o hábito de prestar atenção e acompanhar os argumentos apresentados. Educação, página 252. Os pastores estão empenhados numa obra sagrada e solene, mas sobre os ouvintes está uma responsabilidade igualmente tão sagrada. Devem ouvir com a determinação de seguir a instrução que todos devem pôr em prática para alcançar a vida eterna. Orientação da criança, página 531. A prosperidade, harmonia e ordem da igreja dependem da boa ordem e perfeita disciplina nas famílias. Deus pune a infidelidade dos pais, a quem confiou o dever de manter os princípios do governo paterno, que se encontram no fundamento da disciplina da igreja e da prosperidade da nação. Uma criança indisciplinada frequentemente perturba a paz e a harmonia de uma igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 294. Mas aqueles que perderam o controle dos filhos não se agradam quando outros procuram controlá-los ou apontar-lhes os defeitos, com o propósito de corrigi-los. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 193. Como as crianças devem ser ensinadas? Os métodos devem se adaptar a cada criança e às suas necessidades. Cada pai deve usar os métodos que mais ajudarão a sua criança. Eis algumas sugestões, então. O bebê.
Algumas igrejas antecipadamente planejam uma sala para as mães que têm bebês ou crianças pequenas, até 3 ou 4 anos de idade. Essa sala tem cadeiras, equipamentos móveis e um vidro que permite às mães assistirem ao culto enquanto cuidam dos filhos. Mesmo as igrejas já construídas podem prover um espaço para as mães. Com pouca despesa, pode ser usada uma parte do auditório principal que proporcione um ambiente para o qual as mães podem levar os filhos e ainda receber bênçãos para si e para as crianças que estão educando. Até que essa sala esteja pronta, a diaconisa-chefe deve considerar como parte de seu dever ajudar a tornar a hora de culto aquilo que devia ser, tanto para as mães como para o restante da congregação. Deve fazer arranjos para que as mães se revezem no cuidado dos pequeninos numa sala especial durante o culto da igreja. Nas igrejas em que isso não seja possível, a mãe deve se assentar perto de uma saída, onde, com a mínima perturbação, possa se retirar apressadamente. Em momento algum, se deve permitir que os bebês e as demais crianças perturbem o culto divino. É irreverência por parte da mãe permanecer na igreja enquanto o filho está gritando ou incomodando os outros. De vez em quando, encontramos pais com a falsa concepção de que, se mantiverem a criança ali, na casa de Deus, independente de quanto esteja perturbando, estarão ensinando reverência à igreja, à criança na igreja. É difícil uma mente tão jovem compreender esse raciocínio. Se a criança é pequena demais para compreender o que significa ficar quieta, deverá ser levada para fora no momento em que começar a ficar irritadiça. É falta de consideração para com o pregador permitir que uma criança roube a atenção da igreja por sua energia ou mau comportamento. Leve imediatamente para fora as crianças que estão chorando. De 1 a 3 anos de idade. Normalmente, um bebê de menos de 1 ano de idade gera pouca distração na igreja. É só colocar no carrinho, dar um carinho e logo estará dormindo. No entanto, quando se trata dos de 1 a 3 anos de idade, a história é totalmente diferente. Por isso, os pais devem ensinar os pequenos a se comportar corretamente na igreja. As crianças nunca devem mostrar desrespeito à casa de Deus correndo dentro do santo recinto. Esteja ela na sala das mães ou no auditório principal, precisa aprender que está na casa de Deus e deve se comportar reverentemente. O fato de estar na sala das mães não lhe dá direito de mostrar desrespeito à igreja nem por um só momento. Por outro lado, forçar uma criança a ficar sentada perfeitamente quieta, sem lhe oferecer alguma coisa para fazer durante 60 minutos ou mais a cada semana, é ensiná-la a odiar a igreja. Se nós, adultos, tivéssemos de nos sentar quietos durante 1 hora de culto em um lugar onde se fala um idioma desconhecido, também deixaríamos de gostar do culto. Se as crianças forem levadas à escola sabatina e ao culto da manhã e a outra reunião à tarde, é provável que passem a reclamar da igreja e do sábado. Os pais sensatos, incluindo esposas de pastores, deverão limitar o número de cultos, convenções ou reuniões às quais as crianças são forçadas a assistir. Queremos que nossos filhos gostem de ir à igreja e que considerem isso um privilégio. Portanto, devemos lhes ensinar a gostar da igreja, provendo-lhes algo que seja interessante. As mães podem ter uma bolsa reservada para o sábado, contendo várias coisas que interessem as crianças durante o culto na igreja. Itens como uma lousa mágica, um carneirinho de lã, livros com figuras, lápis coloridos e papel podem ser objetos apropriados à igreja e ao ambiente da igreja. Os pais devem evitar objetos que façam barulho ou que, caso caiam no chão, rolem, façam barulho e sujem o ambiente. Livros coloridos ou objetos especiais que são reservados para o culto da igreja ajudam a criança a aguardar com expectativa essas reuniões, enquanto simultaneamente ensinam-lhes que não devem perturbar o culto. Os pais ganharão muito se planejarem as atividades dos filhos pequenos durante o momento de culto na igreja. Ao término da escola sabatina, um dos pais pode ir à sala onde a criança está, levá-la ao sanitário, dar-lhe de beber e até dar uma volta com ela ao redor do quarteirão. Essas atividades ajudarão a criança a se comportar bem durante o culto.
As crianças de 2 ou 3 anos geralmente têm bastante interesse no que acontece durante o início do culto, pelo menos o suficiente para lhes chamar a atenção. Podem participar do louvor antes do sermão começar. Contudo, quando se inicia a pregação, está na hora de abrir a bolsa de atividades. Se depois de todas as medidas preventivas a criança se recusar a permanecer reverente, deverá ser levada para fora. Visto que não esteja com febre ou qualquer doença, os pais deverão repreender a criança e aplicar alguma disciplina. Encerrado esse momento, a criança deverá ser reconduzida a seu lugar na igreja. Na maioria dos casos, isso não precisará se repetir muitas vezes, para que a criança possa entender a lição. No entanto, se a criança percebe que quando chama a atenção, sua mãe a leva para fora da igreja e anda com ela durante o culto, certamente continuará fazendo isso sábado após sábado. Por outro lado, se ela aprender que ser desobediente gera uma disciplina, logo aprenderá a se manter reverente. A criança que aprende a lição em casa certamente não causará tumulto na igreja. O lar é uma escola onde todos podem aprender como devem agir na igreja. Orientação da criança, página 549. No culto familiar, a gente pode aproveitar esse momento para ensinar a reverência à criança, né? Ensinar que na hora do culto, a gente fica quietinho, participa, né? Mas não se distrai. Então, no lar, a criança já aprende como se comportar na igreja. De 4 anos em diante. Cada criança tem seu ritmo de crescimento e desenvolvimento, mas de forma geral, quando alcança seu 4º aniversário, ela já está pronta para se sentar na igreja e prestar atenção na pregação. Há um único lugar em que as crianças devem se sentar na igreja e esse é ao lado dos pais. As crianças mais comportadas terão dificuldades em ser reverentes longe deles, e as mais inquietas conseguirão se controlar melhor quando estiverem entre o papai e a mamãe. A reverência na igreja exige que a família se assente junta. Vamos à igreja para ouvir a mensagem. É uma maneira importante designada por Deus para se comunicar com seu povo. Devemos ensinar aos nossos filhos como apreciar o sermão e prestar atenção. Educar uma criança a ouvir pode começar com a sugestão de que ela faça uma marca toda vez que o pregador mencionar a palavra Deus ou Jesus, ou qualquer outra palavra-chave. Dessa forma, ela terá de prestar atenção. Se o pregador contar alguma história, o que acontece frequentemente, peça à criança para recontá-la. À medida que se desenvolve, a criança poderá anotar os textos bíblicos e discuti-los depois com os pais em casa. Assim, ela poderá tirar maior proveito do sermão. Essa é uma técnica de que até os adultos podem se beneficiar. Todo ouvinte deve se esforçar para compreender cada apresentação da verdade bíblica como sendo uma mensagem de Deus para ele, para ser recebida pela fé e colocada em prática na vida diária. Os pais devem explicar aos filhos as palavras faladas no púlpito, para que eles também possam compreender e ter o conhecimento que, posto em prática, traz abundante graça e paz. Orientação da criança, página 531. Para a memória da criança, as lições diárias de 5 minutos durante a semana valem mais do que um longo sermão na manhã de sábado. A criança acostumada a ter em casa o culto matutino e vespertino aprende mais cedo a manter reverência na igreja. Quando pequena, a criança não consegue se concentrar por muito tempo em um assunto único. Por isso, porções menores durante a semana a ajudarão a compreender melhor a mensagem bíblica e a se comportar na igreja. Cultos especiais. Seria bom que os pais ensinassem aos filhos mais novos algo a respeito do significado e da santidade da Santa Ceia, antes de saírem de casa para participar da cerimônia. As crianças devem ser instruídas a se assentarem quietas enquanto a cerimônia prossegue. Caso tenham qualquer pergunta, devem fazê-la depois de terminar a reunião. A mãe pode chamar seus filhos e explicar: "Filhos, vamos ter hoje uma cerimônia especial na igreja. Ela é chamada de Santa Ceia. Jesus nos ordenou a realizar esse culto para nos lembrarmos de que Ele deu sua vida por nós e que logo voltará para nos levar consigo para o lar, onde poderemos todos participar da ceia do Senhor.
Somente os que têm idade suficiente para ser membros da igreja participam dela. Logo que você tiver idade suficiente para se unir à igreja, poderá também participar, mas hoje ficarão olhando quietinhos. A criança que for nova demais para compreender o que está acontecendo deve ser cuidada por alguém em outra sala. Naturalmente, assim que a criança tiver idade suficiente para ser batizada, deverá ser instruída sobre o lava-pés, o pão e o vinho. Os pais também deverão explicar às crianças sobre o batismo, para que possam compreender a santidade dessa cerimônia. Certa vez, uma família foi surpreendida pela reação de um pequeno de 3 anos. Ao ver os 2 homens descendo ao tanque batismal, bateu palmas e começou a falar alto sobre o que estava vendo. A mãe poderia ter evitado o ocorrido se tivesse instruído o menino antes da reunião. Filhinho, hoje na igreja algumas pessoas vão ser batizadas. Elas entrarão na água e o pastor as mergulhará para mostrar que Jesus lavou os seus pecados. Se você tiver alguma pergunta, conversaremos sobre o assunto quando chegarmos em casa. Durante essa cerimônia, os filhos devem permanecer com os pais, quer seja realizada na igreja ou ao ar livre. Os pais nunca devem permitir que se amontoem ao redor do tanque ou que disputem um com o outro pelo melhor lugar à beira do lago. Sob nenhuma circunstância, devem os pais permitir que a criança perturbe o andamento da solenidade. Os adolescentes. Algumas famílias nem sempre conseguem estar juntas a cada sábado. Às vezes, o pai pode ser o pregador ou um dos diáconos do dia. A mãe pode ser a pianista ou o próprio adolescente pode cantar no conjunto. No entanto, todos os membros da família que não tiverem responsabilidades naquele dia deverão permanecer juntos para adorar a Deus na beleza de sua santidade. O adolescente tem idade suficiente para saber quando não está sendo beneficiado pelo culto. Quando isso ocorre, ele perde o interesse. Se cada vez que fosse à lanchonete conseguisse comer somente restos ou migalhas, não se sentiria feliz de estar ali. Assim acontece com a igreja. Quando o adolescente aproveita pouco ou nada do culto, perde logo o interesse. Embora tenha idade suficiente para perceber que algo está errado, raramente tem maturidade suficiente para analisar por si mesmo a causa do problema. Por medo de ser tratado ainda como criança, o adolescente deixa de se assentar com os pais e procura outro lugar. No entanto, por ainda ser tímido e solitário, hesita em ir sozinho. Com o apoio de outros adolescentes, eles escolhem um banco vazio ou se refugiam em um canto afastado. Essa situação gera tentações que poucos têm a capacidade de resistir. Cochicham, brincam e apontam toda e qualquer coisa que tenha natureza trivial. Assim, nada absorvem do sermão. A única coisa que recebem são os olhares de reprovação de alguns dos adultos que estão perto deles. Logo, sentem que não são bem-vindos e começam a procurar desculpas para ficar fora da igreja. Por outro lado, quando o adolescente sente que pertence ao grupo e que é bem-vindo, o quadro é totalmente diferente. Ele se assenta com os pais e recebe apoio e direção. Sua atitude traz honra e dignidade à família, aumentando a reputação da família dentro da comunidade. Nessa situação privilegiada, o adolescente se encontra em uma posição em que pode receber pleno benefício do culto. Com a mente atenta, pode render louvor a Deus, assim como os adultos, e seguir passo a passo o raciocínio do sermão. Isso o habilitará a dialogar com os adultos sábado à tarde, acerca dos conceitos apresentados no culto. Dessa maneira, receberá muitas bênçãos e desfrutará melhor da igreja. O culto dos juvenis, idade de desbravadores, né? Nas reuniões campais, convenções e outros grandes encontros, frequentemente se realizam cultos separados para os juvenis. Essas reuniões são geralmente planejadas com antecedência e se adaptam especialmente aos interesses e à maturidade deles. Devem ser uma real inspiração e bênção a todos os que as assistem. Contudo, por estarem longe dos pais e na companhia de outros da mesma idade, alguns se esquecem que ainda é sábado e que devem manter a reverência sempre, onde quer que se encontrarem com Deus.
Nesses casos, é responsabilidade dos pais lembrarem seus filhos, antes de saírem para o culto, que os anjos estarão ali, anotando seu comportamento nos livros celestiais. A presença de Deus santifica qualquer lugar, em qualquer tempo. Embora não estejam reunidos na nave da igreja, devem se lembrar de que Deus também está presente nesse culto. O fato de outros se comportarem indevidamente não o torna correto. Nem é alguém justificado por ser rude ou irreverente quando não gosta do programa ou não se interessa na maneira em que o sermão é apresentado. Os juvenis não devem achar que esses cultos são entretenimentos especiais para distrair os espectadores. A reunião dos juvenis é o culto deles na igreja e assim deve ser considerada. A experiência tem demonstrado que esses cultos especiais para eles são ótimas ocasiões, mas não devem se tornar regulares. Crianças e adolescentes devem formar o hábito de assistir a cada sábado aos cultos regulares da igreja. O culto principal da igreja, a cada semana, é para toda a família, inclusive as crianças. A todos os ministros, o Senhor orienta claramente: reserve-se em cada sermão um tempo para benefício delas, as crianças. Orientação da criança, página 552. Reter a bênção. A boa semente é semeada durante o culto da igreja. Se ela brotará e dará rica colheita para Deus, depende da maneira em que é recebida. Muitos que ouvem a pregação da palavra de Deus fazem-na em casa objeto de crítica. Julgam a pregação como se estivessem dando opinião sobre o discurso ou a respeito de um orador político. A mensagem deve ser considerada a palavra do Senhor para eles e é discutida com comentários frívolos e sarcásticos. O caráter, motivos e atos do pregador, como também o procedimento dos membros da congregação, são discutidos livremente. Muitas vezes essas coisas são faladas pelos pais ao ouvido dos próprios filhos. Desse modo, destrói-se o respeito aos mensageiros de Deus e a reverência à sua mensagem, e muitos são ensinados a considerar levianamente a própria palavra de Deus. Assim, em lares de professos cristãos, muitos jovens são educados de modo a se tornarem incrédulos, e os pais perguntam por que os filhos possuem tão pouco interesse no Evangelho e estão tão prontos para duvidar da verdade da Bíblia. Admiram-se de que seja tão difícil alcançá-los com influências morais e religiosas. Não veem que seu próprio exemplo endureceu o coração dos filhos. A boa semente não acha lugar para se enraizar, e Satanás a arranca. Eu achei tão forte essa citação, está em Parábolas de Jesus, página 45 e 46. Se a boa semente não achar lugar no coração de nossos filhos, Satanás vai arrancá-la. Os pais que amam o Senhor abrirão seu coração para receber a mensagem e farão o que estiver a seu alcance para que a boa semente germine na vida dos filhos. Essa é a nossa missão, fazer o que for possível e pedir a Deus ajuda para o impossível pelos nossos filhos, para que essa boa semente germine, para que eles entendam a palavra, para que eles sejam enraizados por ela, para que ela brote no coração deles e não seja só um hábito ir para a igreja. Minha família vai, então eu vou também, meus amigos estão lá, então eu vou também. Que não seja isso, mas que seja realmente porque houve uma conversão, porque realmente teve uma experiência com Deus. E isso só vai acontecer se a palavra de Deus for entronizada no coração deles. Senão, de outra forma, vai ser só mais um lugar, como qualquer outro lugar comum. E assim eles vão se comportar também, como um lugar comum. Os pais devem explicar aos filhos as palavras faladas no púlpito para que eles também possam compreender e ter aquele conhecimento que, posto em prática, traz abundante graça e paz. Orientação da criança, página 531. Deve-se ensinar às crianças que Deus nos fala de várias maneiras, por meio da natureza, da Bíblia e da voz do pregador. Quando o obreiro se põe em pé diante do povo para expor a palavra da vida, ouve-se em sua voz o eco da voz de Cristo. Que pecado recairia sobre todo aquele que ouvisse tal homem meramente para criticar, para notar as imperfeições gramaticais ou a pronúncia incorreta e expor tais erros ao ridículo. Essa citação está em Fundamentos da Educação Cristã, página 242.
Algumas pessoas, pela conversa após o culto, dão a impressão de que o principal propósito de sua presença na igreja é ouvir as últimas notícias da vizinhança, encontrar-se com os amigos ou comentar a respeito do que os outros estão vestindo. Essa atitude cria uma pedra de tropeço no caminho dos filhos e dos jovens. Quando deixamos a casa de Deus, tanto a nossa conversa como o nosso comportamento devem revelar que acabamos de nos encontrar com Jesus, que a nossa mente foi alimentada e que nossos lábios estão cheios de louvor e ações de graças. Isso imprimirá na mente das crianças a percepção de que vamos à igreja para adorar a Deus. Eu vou fazer com vocês aqui rapidinho a autoavaliação, mas lembrando que eu deixo ela lá na nossa página no Instagram, para que você possa fazer ela em casa devagar, né, e ir anotando a sua resposta. Autoavaliação sobre o culto familiar. 1. Todas as necessidades físicas dos filhos foram atendidas antes de entrarem no templo. 2. À porta do templo, eles são relembrados de que Deus está ali e de que devem permanecer quietos. 3. Há um limite ao número de cultos que possam assistir. 4. Eles sempre se assentam com vocês? 5. Eles sempre têm algum objeto adequado para entretê-los? Lembrando que esses com menos de 4 anos. 6. São levados imediatamente para fora quando estão atrapalhando? 7. A mãe usa a sala das mães ou se assenta perto de uma saída? 8. Quando estão na sala das mães, comportam-se como se ela fosse parte da igreja? 9. A família evita conversar na nave da igreja? 10. Os filhos são instruídos a comunicar unicamente suas necessidades reais, falando bem baixinho? Vocês se certificam de que seus filhos nunca corram ou brinquem em qualquer horário na igreja? 12. Os filhos recebem uma explicação prévia a cultos especiais? 13. Os filhos são proibidos de mascar chiclete ou comer qualquer coisa dentro da igreja? 14. Os filhos mais velhos são encorajados a tomar notas do sermão? 15. Os pontos principais do sermão são recapitulados com eles sábado à tarde? 16. Os pais jamais fazem críticas ao pastor e ao sermão na presença das crianças? 17. A roupa de sábado inspira reverência? 18. Tudo o que está ao seu alcance é feito para que seus filhos apreciem o culto na igreja? 19. Seus filhos são instruídos a prestar o devido culto a Deus? A gente pode fazer essa autoavaliação e ver o que precisa ser melhorado, né? O que pode ser trabalhado para que os nossos filhos sintam que a casa de Deus é o lugar para eles, é a casa do Pai deles, para que eles se sintam bem ali, mas que eles também lembrem que é um lugar em que precisa ter reverência, é a casa de um Deus santo. Que a gente possa ensinar essas lições para os nossos filhos com amor, para os nossos filhos e também para as outras crianças, se você for professora da escola sabatina dos pequenos, que a gente possa instruir as mães, né, montar um grupo de mães, instruir sobre essas verdades, né, que muitas vezes são esquecidas, né, principalmente às vezes em igrejas muito grandes, onde tem muita gente, muita criança, então às vezes a reverência acaba ficando um pouquinho de lado, que a gente possa relembrar essas verdades que Deus tão amoravelmente nos deixou, né? Que vocês tenham uma semana abençoada. Se tiverem alguma pergunta, algum questionamento, pode entrar na nossa página no Instagram, com o mesmo nome do canal, ou deixar aqui nos comentários. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!